tema que nós vamos estar desenvolvendo aqui agora é a respeito do espiritualismo moderno e a sua relação com a obra de Allan Kardec. Então, dentro desse painel que nós estamos apresentando aqui à tarde, nós vamos estar analisando como que essas vozes, levando em conta que as vozes sociais, a gente entende como social a relação também que existe da civilização dos homens encarnados com a civilização dos desencarnados, numa forma de um contato, de uma troca de experiências. A gente entende o movimento do espiritualismo moderno, que tem como data de início tradicional a data de 31 de março de 1848 nos Estados Unidos. Houve toda uma convenção social para definir essa data como a data de início do espiritualismo moderno, porém, a maior parte dos autores que pesquisam a história desse movimento falam que, na verdade, ele teve um princípio bem anterior a isso. Como o fenômeno de Hainesville se tornou popularmente conhecido e fez com que essa modalidade nova de espiritualismo se tornasse cada vez mais conhecida, tem-se notícias na história de que o fenômeno de Hainesville foi noticiado, inclusive, na imprensa brasileira daquele tempo do Império. Então, ou seja, essa data foi a data que o fenômeno chamou a atenção e essas transformações que estavam acontecendo na América daquele tempo passaram a ter esse destaque mundial e criou, inclusive, o caminho, criou toda a conjuntura para que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, pudesse se desenvolver alguns anos depois. Agora, o conceito de espiritualismo, ele é bastante amplo. Se nós formos fazer uma pesquisa detalhada do que significa a palavra espiritualismo, a gente vai encontrar inúmeras definições. Eu selecionei aqui algumas mais genéricas, que atendem mais diretamente o objetivo do nosso estudo aqui hoje. Mas, inclusive, como a gente fala, o nosso tema é o espiritualismo moderno. Por que será que esse movimento, bastante semelhante ao espiritismo, como nós conhecemos, pegou esse nome de espiritualismo mais um adjetivo de moderno? O que era o espiritualismo antigo? E esse passa a ser, então, uma forma moderna de espiritualismo. É o que a gente vai analisar também dentro desses conceitos. Mas o filósofo Maurice Blondel, ele afirma que o termo espiritualismo, em um sentido pejorativo, ele aparece na obra de diversos filósofos desde mais ou menos o século XVII. Alguns autores afirmam que a palavra espiritualismo, ela tem a sua origem na expressão latina spiritualis, ela já foi utilizada com uma certa frequência também na Idade Média. Precisa-se ter um estudo mais detalhado para se comprovar essa informação. Mas o fato é que desde o século XVII, vários teólogos já utilizavam a palavra espiritualismo, porém, como afirma Maurice Blondel, numa forma pejorativa. Era como se fosse uma espécie de prática de mania espiritual que divergia da teologia tradicional. Seria tipo aquelas formas de catolicismo popular que as pessoas praticam, principalmente aqui no Brasil. A gente vê muito disso. Pessoas que têm sua crença em santos, que têm a sua crença bem fundamentada naqueles aspectos simbólicos do catolicismo, mas exercem ela de uma forma bastante popular, como é o caso das bezedeiras, como é o caso, por exemplo, de algumas vertentes da Umbanda e do Candomblé, que tem alguma raiz de ecletismo católico. Então, esses teólogos do passado trabalhavam o conceito de espiritualismo dessa maneira. Era como uma espécie de religião popular, de manifestação da espiritualidade bastante rudimentar, mas era visto como uma coisa imperfeita. Depois, no caso, designando um abuso feito através da espiritualidade reconhecida oficial através da teologia. No século XVIII, depois, esse termo ele teve uma popularização com o trabalho de Emanuel Swedenborg. Swedenborg passa a utilizar essa palavra em algumas das suas obras, que parece que por volta de 1796. Inclusive, quando surge o espiritualismo moderno nos Estados Unidos, e passam a divulgar esse nome, a fonte da expressão espiritualismo teria sido a obra principalmente de Swedenborg.
alguns pensadores daquela época, muito influenciados pelo pensamento de Swedenborg, como por exemplo os seguidores da filosofia harmônica de Andrew Jackson Davis, eles tinham bastante relação com a obra de Swedenborg. E eles passam a se basear na expressão espiritualismo que Swedenborg utiliza. Então, o espiritualismo antigo era visto por eles como uma forma popular, também de manifestação, quase no sentido de mediunismo fenomênico, e Swedenborg é aquele que põe a palavra espiritualismo mais no sentido filosófico, ou de uma teologia mais bem elaborada, digamos assim. E o espiritualismo, no seu sentido filosófico, ele passa a ser incluído no jargão científico a partir do início da primeira metade do século XIX, principalmente por um filósofo francês denominado Victor Cousin. Ele é quem coloca essa palavra, que era usada mais nos meios teológicos e de uma forma mais popular, dentro do jargão filosófico. Praticamente, nós podemos, fazendo uma análise nos dicionários, ver que o termo espiritualismo é utilizado nesses três conceitos aqui. Claro que tem subdivisões, detalhes mais complexos, mas a gente está simplificando os três usos mais comuns da expressão espiritualismo. O primeiro seria, voltando ao que os americanos e britânicos, aquilo alguns chamam também de espiritismo norte-americano, né? Dão a palavra espiritualismo. A crença de que os espíritos dos mortos podem se comunicar através de seres intermediários denominados médiuns. É uma das formas da expressão espiritualismo. Também Lalande, lá no seu dicionário de filosofia, ele, em uma das notas de rodapé a respeito de espiritualismo, ele também defende essa característica, essa definição para a palavra espiritualismo também. As práticas ou doutrinas, e filosofias relacionadas a essa crença. Então, há um termo que define espiritualismo no sentido prático, quase igual a mediunismo, e também toda a doutrina filosófica, teológica, religiosa, envolto a essa prática. O próprio Kardec mesmo, ele define o espiritismo dentro do espiritualismo, também fazendo uma ponte ao espiritualismo filosófico, como a gente vai ver mais adiante. O conceito metafísico de que o elemento espiritual é a base fundamental da existência. Esse, dentro mais do campo da filosofia, de que o aspecto, o elemento espiritual é que é, digamos assim, a instância maior da existência do ser, superior inclusive ao nosso mundo natural, ao nosso mundo material. Os principais eventos que contribuíram para o surgimento do espiritualismo moderno nos Estados Unidos, nós colocamos basicamente esses quatro. Como nós falamos anteriormente, o próprio Conan Doyle fala que a data de 31 de março de 1848 é uma data mais didática, mais de convenção histórica para se dizer que é o início do espiritualismo moderno. Mas, praticamente, alguns desses elementos que já aconteciam na América daquele tempo favoreceram o surgimento do espiritualismo moderno. Uma delas é a popularização da obra e das ideias de Emanuel Swedenborg, também nos Estados Unidos. Outra, a filosofia harmônica, iniciada através da mediunidade de Andrew Jackson Davis. Os fenômenos de Higgsville, que tornaram uma espécie de curiosidade popular aguçada a respeito dessa fenomenologia. Como nós falamos, se não tivesse acontecido esse evento histórico, talvez o espiritualismo moderno como um evento nascente poderia ter até desaparecido, ou existindo até hoje com uma força muito menor. E a popularização do magnetismo animal também nos Estados Unidos. Tanto que a filosofia harmônica de Andrew Jackson Davis, um dos precursores do espiritualismo moderno, ela tem início quando esse médium passa a estudar e também a praticar o mesmerismo, o magnetismo animal. A partir do momento que o espiritualismo moderno ele se consolida lá nos Estados Unidos, porque de início era um conjunto bastante eclético de ensinamentos diferenciados.
E a partir do momento que eles começam a fazer as primeiras convenções, começam a discutir e a pensar em princípios comuns que podem fazê-los reconhecidos como espiritualistas, ou neo-espiritualistas, como é uma palavra em voga também, me parece que a primeira convenção dos espiritualistas modernos dos Estados Unidos foi no ano de 1851, parece que em Cleveland. E a partir desse momento, dessas primeiras convenções, eles começam a fazer documentos ao final desses congressos, dessas convenções, e vão definindo mais ou menos o roteiro das crenças. O que nos identifica como espiritualistas? Muitas desses princípios básicos originais, que eram feitos de forma de consenso nesses congressos ou convenções, eles têm uma proximidade muito grande daquilo que a gente vai conhecer no futuro na obra de Allan Kardec. Alguns que a gente destaca como se tornaram, digamos assim, de uso comum, conhecidos até hoje no movimento espiritualista, muitas pessoas pensam que ele praticamente desapareceu, ele ficou extinto. Na verdade, ele ainda existe, não tão forte quanto era no passado, mas eles têm inclusive instituições federativas, tanto nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, em que eles se organizam e têm sociedades que lembram muito a forma como são os centros espíritas no Brasil. Então eles continuam ainda organizados, mas não têm aquela força, aquela popularidade que eles desenvolveram no passado, no século XIX. Mas os princípios mais destacados, e que depois têm uma certa influência também no espiritismo, são os seguintes: a crença na comunicabilidade dos espíritos, a crença na sobrevivência do espírito em um mundo paralelo, denominado mundo espiritual, a progressão espiritual nos aspectos moral e intelectual dos espíritos no mundo espiritual. É, inclusive, um detalhe bastante interessante esse terceiro princípio, porque muitas vezes bate-se na tecla, tem também uma certa razão, de que o espiritualismo moderno e o espiritismo diferem principalmente porque o primeiro nega a existência da reencarnação, enquanto o segundo a afirma. No entanto, nós percebemos que, num princípio ainda maior, porque a reencarnação, como um princípio espírita, kardecista, ela nos dá a entender que seu objetivo também é o progresso moral e intelectual dos espíritos. A diferença é que no movimento espiritualista, o espírito não retorna à vida material. Na crença deles, principalmente na obra de Andrew Jackson Davis, e também numa das obras denominada Espiritualismo, que é do juiz John Edmonds, eles falam na existência de esferas espirituais. Eles falam na existência de cidades, de esferas, e de que o espírito passa esse mundo e à medida que vai evoluindo, ele vai trocando de esferas. Então, similarmente, os dois movimentos têm em conjunto o princípio da evolução, do progresso espiritual. Apenas enxergam de maneira diferenciada como que se dá esse processo de evolução. Também, a responsabilidade pessoal sobre os eventos da vida moral e espiritual. É aqui uma referência também direta ao livre-arbítrio. Acaba com aquela ideia, por exemplo, do cristianismo tradicional, do salvacionismo. Ou seja, você tem que se render, tem que se submeter a um culto, a uma determinada forma de Deus, e dentro dessa crença você adquirir a sua salvação, salvar a sua alma. Então você passa essa responsabilidade a uma deidade, passa essa responsabilidade a um nível mais sobrenatural. E o espiritualismo moderno, tal como o espiritismo vem fazer depois também, ele passa a entender que essa salvação, esse conceito vamos usar entre aspas, no sentido mais figurado, que essa salvação passa a ser responsabilidade pessoal, dentro desse conceito de progresso espiritual. Ou seja, eu vou evoluir, eu vou progredir, à medida que eu tenho méritos para isso, no meu próprio esforço pessoal. Eu vou arcando com as consequências das minhas escolhas. Também a crença em Deus como uma inteligência infinita. Mais tarde, cada autor vai trabalhando esse conceito de forma melhorada, mas a gente vê que tanto o espiritualismo moderno quanto o espiritismo
eles não trabalham tanto uma ideia teísta, né, da divindade, que é aquela ideia mais de que Deus faz intervenções no mundo material, mas de uma maneira miraculosa, quebrando as regras, as leis estabelecidas do mundo material, do mundo natural, para poder se manifestar. Então eles começam também com uma ideia mais deísta, uma ideia de que Deus não é um ser, uma aquela coisa como era vista na teologia tradicional, mas sim um princípio cada vez mais abstrato. Então, muitas obras do início do espiritualismo moderno, a expressão que a gente mais pode localizar, pode observar, é inteligência infinita. Mais tarde, conceito parecido com isso, Kardec trabalha logo no início do Livro dos Espíritos. Também a visão de que o mundo natural ou material como uma das etapas da existência do ser. Então, o mundo material passa a ser visto como um suporte ao mundo espiritual, tal como que também a doutrina espírita vai trabalhar com esse conceito. Então, a gente vê uma universalidade de princípios bastante semelhante entre os dois movimentos. Aqui nós colocamos, resumidamente, dentro do período de 1848 a 1859, os principais acontecimentos do desenvolvimento do espiritualismo moderno. Nós aqui utilizamos a palavra espiritismo, depois a gente vai explicar por que nós utilizamos aqui, em alguns casos, o termo espiritismo. Mas em 1848, já é um famoso caso acontecido com a família Fox, em Hydesville, o boom para que o movimento espiritualismo moderno passe a ter as características que o tornam conhecido tal como ele é hoje. Depois, em 1849, acontece uma demonstração pública da mediunidade de Margaret Fox, e a partir dessa divulgação houve uma cobertura da imprensa também muito grande, que passa a ser um segundo momento em que esse movimento passa a ganhar espaço na mídia americana e mundial. Em 1850, em julho, foi fundado pelo Leroy Sunderland o primeiro periódico espírita, ou moderno espiritualista, chamado Spiritual Philosopher. Então esse é considerado o primeiro periódico, o primeiro jornal que vem trabalhar os conceitos teológicos e filosóficos dessa corrente, desse movimento. Aqui é importante também a gente analisar o seguinte: a gente vê muitos artigos na imprensa espírita, a gente vê às vezes palestras, conceitos às vezes são divulgados, de que o movimento do espiritualismo moderno, ele não teve uma doutrina sólida, uma parte filosófica bem trabalhada. Mas quando a gente analisa a história desse movimento, a gente observa que, bem antes mesmo do surgimento da doutrina espírita na França, em 1857, esse movimento já tinha, sim, uma estrutura filosófica, um corpo de doutrina e também a sua parte teológica bastante definida. Já haviam médiuns propagandistas, já haviam também palestrantes naquela época fazendo essa divulgação, mas muitas vezes é porque o aspecto fenomênico desse movimento ele sempre foi mais destacado, principalmente quando ele foi exportado para a Europa. Uma das pessoas que levou esse movimento para a Europa foi uma médium americana chamada Maria Hayden. Essa Maria Hayden, ela foi responsável pela conversão ao espiritualismo moderno de vários pensadores, de vários membros da intelectualidade britânica ao espiritualismo. Mas tudo se deu diante da observação dos fenômenos que ela produzia. Muito conhecido também a popularidade que Daniel Douglas Home também conseguiu na Europa. Kardec, em mais de um momento, fala sobre ele, inclusive na revista Espírita. Então, esses métodos de efeitos físicos, principalmente, eles agiram como uma espécie de propagandistas, né, do espiritualismo moderno na Europa. Então, essa faceta bastante fenomênica, inclusive alguns médiuns chegavam a cobrar para poder apresentar um show particular para uma plateia fechada. Então, esse tipo de atuação desses médiuns, cobrando, fazendo apresentações, divulgando a maneira que eles entendiam melhor, fez com que a parte fenomênica, a parte mais de fenômenos materiais,
se tornasse mais amplamente divulgada e conhecida que a parte teológica, que a parte filosófica desse movimento. Mas, na verdade, é um erro de interpretação que muitas vezes tem um movimento espírita. Na verdade, ele já era um movimento bem articulado. Já se fazia congressos, convenções, já tinha uma série de jornais publicados, vários livros, inclusive publicações científicas a respeito do assunto. O engenheiro Cromwell Fitton Varley realiza estudos sobre o fenômeno das mesas girantes. Está aqui uma prova também já de uma experimentação científica a respeito dos fenômenos. O fenômeno das mesas girantes chega à França através da divulgação pelo barão de Goldenstube. Em 51, acontece o anúncio da conversão do famoso jurista John Wolfe Edmonds, ex-senador e ex-juiz do Supremo Tribunal de Nova York. Materialista, confessa, ele abala profundamente a opinião pública. E também, com a mesma participação do John Edmonds, é fundada em Nova York a primeira instituição de pesquisas dos fenômenos espíritas, que é a The New York Circle, com a participação de Edmonds e outro grupo de intelectuais. Então, eles começam a produzir um grande número de material filosófico, de material científico a respeito de pesquisas sobre a fenomenologia mediúnica. Em 52, os professores Brian Dees, Edwards e Wells, da Universidade de Harvard, também dos Estados Unidos, publicam um manifesto defendendo a autenticidade dos fenômenos da mesa girante. Então, é mais um momento em que a fenomenologia das mesas girantes passa por um estudo também científico, experimental. Em fevereiro desse ano, acontece em Cleveland a primeira conferência, o primeiro congresso espírita, ou um sinônimo, como é trabalhado por alguns autores do espiritualismo moderno. É a partir desse momento que eles começam a publicar os primeiros manifestos para definir o seu corpo de crenças, o que é um espiritualista, o que não é um espiritualista. Eles começam a se preocupar com a identidade deles. Criado mais um jornal, que é o The Spiritual Telegraph, e a médium americana Maria Reina chega em Inglaterra e promove ampla divulgação do espiritismo, contribuindo para a conversão de nomes célebres, como Robert Chambers e Augustus de Morgan. Em 53, o John Edmonds, um dos pioneiros da divulgação, junto com George Dexter, publicam Spiritualism, obra de grande importância que definiu alguns dos principais princípios espíritas ou modernos espiritualistas. Então, nesse momento, ele começa a se definir como uma filosofia mais trabalhada. Essa obra de Dexter e de John Edmonds, ela seguiu uma metodologia não tão complexa quanto a que Kardec utiliza depois para elaborar principalmente o Livro dos Espíritos e parte daquilo que a gente conhece no Livro dos Médiuns. Mas ele utilizou também um sistema de comunicação de mais de um médium diferente e de diferentes espíritos. Algo que seria, de uma maneira mais simplificada, parecido com aquilo que Kardec vem chamando futuramente de controle universal do ensino dos espíritos. Então, eles têm uma semelhança nesse respeito, apesar de que a pesquisa de Edmund de Dexter, ela ficou mais ou menos restrita ao New York Circle, e não a uma quantidade maior de círculos, como Kardec trabalhou no início das suas pesquisas. Kardec ele fala que teve uma participação de mais de 10 médiuns, e eram médiuns que frequentavam círculos de pesquisas diferentes, dando até destaque àquele círculo que participava Vitória Sardô, onde teria vindo aqueles 50 cadernos com perguntas e respostas, que provavelmente ele utilizou esse material na formulação também da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Fala-se aqui também da criação de novas instituições, principalmente em Boston. Mais tarde nós vamos ver também instituições espiritualistas sendo fundadas também na Inglaterra. Em 55, John Edmonds e George Dexter publicam o segundo volume da obra Spiritualism também. O médium Douglas Home visita a Itália e promove divulgação do espiritismo ou moderno espiritualismo também na Itália. E nesse momento começa também a surgir publicações do moderno espiritualismo fora dos Estados Unidos e da Inglaterra. Na Itália, já em 1855,
surge esse jornal denominado L'Amore del Vero, que seria o amor da verdade, o amor à verdade. Então, começa nesse momento a ter uma divulgação internacional. Uma das principais autoras, que é considerada uma espécie de Kardec do movimento espiritualista moderno, que é Emma Hart Britten, ela é tão importante para eles como Kardec é importante como fundamentador do Espiritismo. Ela faz um comentário, ela tem um livro histórico sobre o crescimento do espiritualismo nessa primeira década, e ela fala que ele já estava presente em 36 países, dentre esses primeiros 10 anos, a contar de 1848, dos fenômenos de Higgsville. Então ele já havia se tornado, naquela época, um movimento internacional, com presença na Espanha, na Itália e em alguns países que mais tarde é o espiritismo kardecista que começa a se popularizar e o espiritualismo moderno se torna uma vertente, né, de escola espiritualista, mais nos países nórdicos, nos países britânicos, nos Estados Unidos, em toda a Europa latina e também na América Latina. O que se desenvolve é a escola kardecista, o espiritismo kardecista é que passa a se tornar mais destacado. Então, no início, essa escola chega nesses países. Mais tarde, a obra de Kardec chega como uma espécie de concorrente e ela se sobressai desses localidades. E aqui também colocamos em paralelo o momento que Kardec começa as suas pesquisas, com que internacionalmente as fases em que o movimento do espiritualismo moderno já estava passando. Em 1858, um concorrente de Kardec que não aceitava a criação do termo espiritismo e a crença na reencarnação, porque alguns autores acrescentam que o espiritismo kardecista é uma nova escola do moderno espiritualismo. A gente encontra essa acepção dentro da obra de vários antropólogos que fazem uma análise da relação histórica entre o espiritismo e o espiritualismo moderno. Há quem defenda essa oposição, há quem a critique. É necessário, na verdade, um estudo mais aprofundado para a gente saber quem tem razão, né? O espiritismo é uma escola, é sinônimo do espiritualismo moderno? Eles são sinônimos até uma certa parte, em outras não. Então, é preciso aprofundar essa questão para entendermos melhor. Então, como nós falamos, há antropólogos e historiadores que defendem essa tese e aqueles que a refutam também. Mas nesse momento, Zéphirus Perrat, ele publica um periódico na França. Esse periódico não teve uma sobrevida muito grande. Por volta de 1863 ou 64, ele já se torna praticamente extinto, que era a Revue Spiritualiste, ou a Revista Espiritualista. Ele tenta manifestar que os franceses, parte dos franceses, não aceitavam a nova escola, a nova forma de pensamento que Kardec vem definir. Perrat também foi muito conhecido por fazer várias críticas a Allan Kardec, mesmo postumamente, mesmo após o desencarne de Kardec. Perrat, que ainda viveu alguns anos a mais, ele continuava fazendo críticas, principalmente tentando destruir o conceito espírita de reencarnação. E em 59, que a gente vai entrar mais em detalhe depois, quase na mesma época em que Kardec publica a sua obra, que é o Espiritismo, em Plymouth, nos Estados Unidos, acontece a primeira convenção nacional dos espiritualistas. Essa primeira convenção, ela teve uma amplitude maior do que as outras convenções anteriores, que tinham um caráter mais regional. Ela foi uma convenção que reuniu todos os espiritualistas, ou parte daqueles que estavam dispostos a dialogar, e nesse momento eles fazem uma votação a respeito da palavra espiritismo, espírita, espiritualismo, espiritualista. Eles fazem uma diferenciação disso, então nós vamos ver o porquê dessa polêmica e desse uso. Nós trabalhamos também com um conceito que ele é desenvolvido por vários estudiosos da fenomenologia psíquica e também de historiadores do movimento do espiritualismo moderno. Um deles é um autor conhecido como J. Gordon Melton, que eu cito aqui nesse segundo parágrafo.
ele é autor da Enciclopédia das Ciências Psíquicas e do Ocultismo. Esse autor, ele faz algumas referências de que a palavra espiritismo, assim mesmo na língua inglesa, já era utilizada nos Estados Unidos desde mais ou menos 1853 e 1854. Nós podemos, em algumas referências na internet, buscar inclusive no Google Books, alguns exemplares de livros desse período, em que a palavra espiritismo, que tem o mesmo sentido que nós conhecemos hoje como espiritismo, e a palavra denominada, utilizada ou criada por Kardec em 1857. Mesmo sentido, mesmo radical, a tradução é a mesma. Então, nesse momento, a partir dessa época, me parece que foi na região de Boston, nos Estados Unidos, que essa palavra começou a ter uma amplitude maior, depois ela passou a ser mais utilizada. No entanto, a palavra espiritismo aparece pela primeira vez, segundo os históricos, entre 53 e 54 nos Estados Unidos, sendo empregado como sinônimo de modern spiritualism. De acordo com Jordan Gordon Melton, o espiritismo foi utilizado de maneira pejorativa, principalmente pelas religiões tradicionais, principalmente por protestantes, por bispos, padres católicos, para se referir ao moderno espiritualismo. Mas, de certa forma, os próprios espiritualistas também, em alguns momentos, utilizavam a palavra espiritismo. Mas como ela tinha um certo uso pejorativo, principalmente pela concorrência, por aqueles que tinham um desprezo para esse movimento, eles tinham a preferência por utilizar o espiritualismo ou o moderno espiritualismo. E essa palavra espiritismo era muito usada no sentido de feitiçaria, de bruxaria, que nem hoje se diz no sentido de macumba e essas coisas todas. Então, esse sentido pejorativo fez com que os próprios espiritualistas também rejeitassem o uso dessa palavra. Inclusive, na Enciclopédia Católica, a Igreja Católica prefere chamar o espiritualismo moderno de espiritismo nessa versão em língua inglesa. Espiritismo. Então a gente vê que ela é utilizada 3 ou 4 anos antes, da forma que Kardec a define lá no Livro dos Espíritos. Não se tem ainda uma definição real, um estudo aprofundado que a gente possa comprovar se Kardec tinha conhecimento do uso desse termo na língua inglesa e resolveu adotá-lo, ou se foi simplesmente uma coincidência. O que nós sabemos é que a literatura do espiritualismo moderno já estava circulando, já estava em voga da França daquele período. Então não é estranho que Kardec possa ter tido um contato com o uso desse termo. Se foi proposital ou não, nós ainda não temos como comprovar. Mais tarde, em 1859, naquela convenção que aconteceu, a primeira convenção nacional que congregou ali todos os espiritualistas americanos, os espiritualistas decidiram utilizar o adjetivo espiritista como sinônimo de prática ou de fenomenologia mediúnica. Essa palavra, inclusive, depois, é o que a gente vê na obra de Alexander Aksakov. Alexander Aksakov, ele tem lá a sua obra Espiritismo, Animismo e Espiritismo, aonde ele trabalha o animismo como uma coisa produzida diretamente pelo inconsciente do médium, ou seja, não tem uma característica nitidamente mediúnica, espiritual por trás do fenômeno, enquanto que espiritismo ele usa não no sentido do movimento como a gente conhece, mas Aksakov usa a palavra espiritismo nesse sentido que essa convenção veio a votar, a decidir naquela época, como sinônimo de manifestação da fenomenologia. Então a gente vê que essa votação, esse tipo de definição que os espiritualistas deram a partir dessa convenção, passou depois a fazer uma certa escola também. E a palavra espiritualista, que passa a ser definitiva a partir daí, como referente à filosofia e à religião estabelecida sobre a comunicabilidade dos espíritos. Tanto que essa confusão também da expressão espiritismo na língua inglesa, ela provocou, há mais ou menos uns 5 anos atrás, uma confusão que foi inclusive perpetuada pela revista Super Interessante. A revista Super Interessante, ela divulgou
um estudo sobre as maiores religiões do mundo. E lá ela coloca o Espiritismo, não sei se na 10ª posição, e na 10ª posição o Espiritismo aparece com 15 ou 17 milhões de adeptos em todo o mundo. E cita a fonte do Centro de Pesquisas Americanos, então é um centro avançado de pesquisas da religião. E lá, esse centro que colocou a estatística de que o Espiritismo tinha então no mundo esses 15 ou 17 milhões, eu não me lembro a cifra exata, de adeptos no mundo todo. A gente pensa, mas se no Brasil, segundo o IBGE, não chegou nem a 4 milhões, e a gente sabe que no Brasil é que o Espiritismo tem o maior número de adeptos, o número que nós temos no exterior, e mesmo utilizando o Espiritismo como sinônimo de espiritualista moderno, não daria para chegar a esse número impressionante. Mas quando a gente pesquisa no site desse Centro de Pesquisa Avançada em Religião, eles trabalham com esse conceito que foi popularizado a partir de 1859. Então, esse conceito, eles incluíram os seguidores da Mesa Branca, lá da Santeria, que é um movimento muito conhecido na Venezuela e também muito conhecido na América Central. Eles passaram a denominar todo tipo de religião baseada na mediunidade como espiritismo. Aí chegou a esse denominador de 15 a 17 milhões de adeptos. Mas é a influência desse conceito que foi popularizado nessa época. Cadê a criação do termo espiritismo? Aqui é aquele momento que ele fala da necessidade da criação dessa palavra como diferenciação. Para coisas novas, precisamos de palavras novas, pois assim exigem a clareza de linguagem para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo têm uma significação bem definida. Dar-lhes outras para aplicar a doutrina dos espíritos seria multiplicar causas já tão numerosas da anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si mesmo uma coisa além da matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que crê na essência dos espíritos ou em suas comunicações como indivisível. Quando Kardec faz essa expressão, muitas vezes ela é mal interpretada. Muitos acham que ele está fazendo uma negação em referente ao movimento do espiritualismo moderno. Mas alguns estudos de antropólogos e de historiadores defendem a tese de que Kardec está fazendo uma diferenciação do espiritualismo filosófico. Porque na França do século XIX, a expressão espiritualismo já estava muito popularizada como uma escola, principalmente criada pelo filósofo Victor Cousin. E essa escola, com o nome espiritualismo, já tinha um termo, já tinha um emprego na língua francesa. A gente vai até localizar aqui por causa do tempo. É até um pesquisador, um antropólogo francês, conhecido como Guillaume Fouché, ele fala a respeito dos motivos que Kardec teve para criar a palavra espiritismo, ou adotar a palavra espiritismo, em contraposição ao espiritualismo como filosofia. Lá na língua inglesa, eles não tiveram essa dificuldade, porque o uso da palavra espiritualismo como uma escola de pensamento filosófico ainda não estava popularizado. Então lá a palavra se consolidou e ficou como sinônimo de um movimento que crê na comunicabilidade dos espíritos. Vamos ver o que diz o Fouché. Se o termo espiritismo se impôs rapidamente, não foi somente pelo talento de propagandista de Kardec, mas sim porque permitiu levantar uma ambiguidade lexical. Na verdade, a tradução de espiritualismo, termo usado nos países anglo-saxões, por espiritualismo, não deu certo em francês, porque essa palavra já tinha um significado. Era a escola de pensamento de Victor Cousin, popularizado mais ou menos a partir de 1820, 1825. Ele designava a posição daqueles que, contra os partidários da filosofia sensualista ou materialista do século XVIII, admitiam a imortalidade da alma e investigavam suas faculdades. Guilherme Fouché.
Nós vemos também aqui um outro historiador, pesquisador, John Morrow, que é autor de um livro bastante conhecido, que é o Laboratories of Faith. Nesse livro ele fala, por exemplo, como que a adoção da palavra Espiritismo do Kardec foi muito bem utilizada e tornou-se dinâmica, inclusive ela passando a ser substituída em países que não tinham esse problema do uso da palavra espiritualismo. Ele afirma o seguinte: os benefícios da estratégia tornaram-se claros a partir do início da década de 60, quando a palavra espiritismo entrou no uso geral em francês como termo genérico para a crença, no contato com os espíritos, posição ainda ocupada nos dias de hoje. Toda vez que um jornalista ou padre usasse a palavra, mesmo em artigos críticos, indiretamente apoiava o status de Kardec como autoridade líder entre esses pensadores heterodoxos, ao aceitar a terminologia dele. Como o termo espiritismo ia se tornando-se cada vez mais comum, os competidores de Kardec, muitos dos quais persistiam em se chamar espiritualistas, como nós citamos anteriormente o caso de Zéfiro Pierrat, espiritualistas foram sendo deixados à margem, por estarem engajados nas mesmas práticas dos seguidores de Kardec. Os espiritualistas tornaram-se espíritas aos olhos do grande público, mesmo se atacassem com violência as ideias de Kardec. Então, mesmo alguns países que não seguiam diretamente a obra de Kardec, eles passam a utilizar também a expressão espiritismo, ela que se torna depois, de certa maneira, popularizada na Europa e também na América Latina. Como que Kardec vê a relação do espiritismo com o espiritualismo moderno? Isso é que dá um pano para manga, que muitos autores consideram os dois movimentos como escolas de um movimento ideológico em comum. Outros, apesar das diferenças sociais, das características de movimento que os separam, obviamente. Mas Kardec ele tem uma postura bastante condescendente em considerar os dois como, digamos, escolas de um movimento em conjunto. O que particularmente distingue a escola espírita dita americana da escola europeia é a predominância na primeira, na parte fenomênica, aquilo que falamos no início da nossa palestra, a qual se ligam mais especialmente. E na segunda, a parte filosófica, para o espiritismo propriamente dito. A filosofia espírita da Europa espalhou-se profundamente porque ofereceu, desde o princípio, um conjunto completo mostrando o objetivo e ampliando o horizonte das ideias, incontestavelmente, é a que hoje prevalece no mundo inteiro. É uma expressão de Kardec em maio de 65, na Revista Espírita. E ele também faz uma concepção mais ainda aproximando o espiritualismo moderno do espiritismo. Ele faz isso quase já praticamente no fim da sua vida, né? Na Revista Espírita de abril de 1869. E que o espiritismo americano difere, pois, do espiritismo europeu. Então Kardec chama o espiritualismo moderno de espiritismo americano. Seria porque um se chama espiritualismo e o outro espiritismo? Pueril questão de palavras, sobre a qual seria supérfluo insistir. Dos dois lados, se vê a coisa de um ponto muito elevado para se prender a uma semelhante futilidade. Então ele faz, digamos aqui, uma expressão de que ambos são o mesmo movimento, apesar de ser escolas diferentes. Kardec vai falar em outro momento também, na Revista Espírita, chamada de Escola Espírita Americana. Ele usa essa expressão. Aqui ele fala também mais uma ideia de junção de conceito dos dois movimentos. Ele diz o seguinte, também em janeiro de 69, na Revista Espírita: não existe, por assim dizer, nenhum país civilizado da Europa e da América onde não haja espíritas. Aqueles que são mais numerosos são os Estados Unidos da América do Norte. Praticamente não havia nenhum seguidor kardecista, no sentido lá de seguidor, até mais no sentido que o Léo está falando aqui mais cedo, kardecista no sentido daquele que segue a obra e o pensamento de Kardec nos Estados Unidos. Segundo uma estimativa da época, fala logo aqui à frente também, que existia cerca de 4 milhões de espiritualistas ou espíritas nos Estados Unidos naquele tempo, quando a população lá estava em torno de 36, 37 milhões. Não sei o grau de confiabilidade dessa pesquisa, desse censo. De qualquer maneira, a gente sabe que foi impressionante
a popularidade que esse movimento teve na época. Mais tarde também, os continuadores da obra de Kardec, como Gabriel Delane, citado aqui, Leon Denis e outros mais, passam a utilizar esse mesmo conceito. Eles passam a enxergar o espiritualismo moderno e o espiritismo como expressão de um único movimento ideológico, também diferenciado em escolas. Delane fala isso na obra dele, na introdução da obra dele, o Espiritismo perante a Ciência, o que ele fala. Basta lembrar que já em 1954, uma petição assinada por 15 mil nomes tinha sido apresentada ao Congresso, no caso do Congresso americano, solicitando que nomeasse uma comissão a fim de estudar o neoespiritualismo. E aí Delane faz um destaque bem interessante. Este é o nome que na América se dá ao espiritismo. Esse é um momento histórico que eu coloquei aqui, não sei se dá para vocês verem, mas essa instituição aqui funcionava na antiga sede da Maison des Spirites, que era uma sede do movimento espírita francês e mundial, que foi iniciada, não a Maison já existia, mas a Federação Espírita Internacional foi criada no Congresso Internacional Espírita de 1923. E essa instituição, ela congregava politicamente tanto os espiritualistas quanto os espíritas. E eles, adotando essa postura conciliatória de Kardec e de seus signatários posteriores, eles trabalham, conforme a gente pode observar aqui no cartaz de propaganda, como sinônimos da palavra espírito e espiritualista em inglês. Para os franceses, não sei exatamente a pronúncia em francês, mas seria exatamente como Federação Espírita Internacional, ou seja, Federação Espírita Internacional. Em inglês, International Spiritualist Federation. Então, há aí o quê? Uma similaridade de conceitos, que foi adotada, inclusive, por uma instituição oficial. Infelizmente, depois, essa junção dos movimentos acaba em 1939, quando os nazistas fecham a sede dessa instituição. Dizem que parte dos documentos foi destruído, grande parte foi destruída, e uma parte foi parar nas mãos do Silvino Canuto Abreu, que foi falado aqui mais cedo. E aqui uma foto mostrando na sede da Federação Espírita Nacional as duas lideranças políticas desses movimentos na época. Aqui no caso, à esquerda, o Jean Mayer, que era a principal liderança do espiritismo francês, ao lado de Sir Arthur Conan Doyle, a principal liderança política dos espiritualistas, e a esposa de Conan Doyle aqui no meio. Conan Doyle também é um dos autores que trabalha esse conceito unificador, de espiritismo e espiritualismo serem uma só corrente ideológica. Como que o espiritismo passa a ser visto pelos espiritualistas? Frank Podmore, que era um espiritualista, uma obra dele de 1902, Moderno Espiritualismo, ele diz o seguinte: a maioria dos franceses, e de fato, em última análise, a maioria dos espiritualistas continentais, no caso da Europa continental, ou espíritas, aí ele usa bem essa palavra, como preferiram intitular-se, tornaram-se seguidores da doutrina de Allan Kardec. Então ele faz também essa concessão. Ele chama os espíritas de espiritualistas, que se autodenominam espíritas.